Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos começar lendo em Romanos, no capítulo 6. Capítulo 6 de Romanos. Quero ler juntamente com vocês. Aos Romanos, capítulo 6, uma breve meditação, depois vamos para Efésios capítulo 4. A leitura vai ser Romanos capítulo 6, carta do apóstolo Paulo. Creio e espero que Deus fale de uma maneira abençoada aqui nesta noite e abençoe esta gravação que será enviada amanhã. Vai ser muita bênção para muitos, que eles conheçam a Ti só, Pai, como o verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Romanos 6 diz: que diremos, pois? Nós vamos ler do verso 1 até o 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia, amém. Pai da glória, eu careço de Ti, Senhor. São muitos os carentes do Senhor. Talvez essa pessoa que vai me assistir está carente de Ti. Olha aí, Senhor. Oh, meu Deus, olha para este vídeo que vai ser enviado e já está sendo tocado em algum lugar. Que ele possa encontrar corações verdadeiros e sinceros, que possam abrir o coração para Ti, ó Pai, e dar honra e glória somente a Ti e viver só para Ti. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, preciosos irmãos. Graças a Deus por tantas bênçãos. Mas eu vou ser breve, eu nem vou falar das bênçãos que eu recebo, que são muitas, porque se eu começar a falar, eu verei surpreso. Quantas delas Deus já fez. Agora, se eu começar também a falar do pecado, são muitos pecados, eu tenho que remir um pouco. Se eu começar a falar do meu velho homem, que eu fui, é muita coisa que aquele velho homem praticou. Eu não posso falar demais disso, perder muito o meu tempo. Eu tenho que falar da nova vida em Cristo Jesus. Terminamos o verso 4 dizendo assim: de sorte que fomos sepultados com Ele. Toda aquela arrogância foi sepultada com Ele. Todo aquele velho homem com seus feitos foi sepultado com Jesus. E no batismo, pelo batismo na sua morte, para que, como Cristo ressuscitou, Ele morre e leva com Ele a maldade minha. Quando Ele ressuscita, Ele não traz a maldade novamente minha. Olha, Ele morre e leva o teu mal. Ele morre e leva a tua vida errada. Ele morre e leva os teus pecados. Ele morre e leva tudo que é ruim. A maledicência, a maldade. Mas e quando Ele ressuscita? Para te trazer nova vida. A nova vida que você recebe não tem nada mais daquela velha vida que Ele levou.
Na morte dele ele levou, mas na ressurreição dele, olha, pela glória do Pai, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida diz respeito a vida nova. Vida nova é o que eu estou visualizando todo dia, vida nova. Uma vida nova, um caminho vivo que Ele abriu pelo seu sangue. Uma aliança nova, como eu preguei hoje. Uma vida nova em Cristo. O homem que serve a Deus, a igreja que prega Cristo, oferece e representa uma vida nova às pessoas. O homem que quer viver em Cristo, ou recebeu Cristo, ele é uma vida nova. Porque o pecado morreu, a maldade morreu, a promiscuidade acabou. E essa vida nova é completa. É completa. Não fica faltando outra revelação para chegar por meio do anjo. Não fica, não. Porque Deus, pelo Espírito Santo, vem morar em você. E quando vem morar em você, faz morada em você. E te revela todas as coisas. João capítulo 14 diz: se alguém me ama, guarda os meus mandamentos, e meu Pai o amará, e viemos para Ele, e faremos nele morada. Vem fazer morada em você. Eu pergunto, onde está a morada de Deus? Você é a morada de Deus. Você é o templo santo do Senhor, para a morada de Deus em espírito. Jesus disse, ainda em João 14, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês viverão. Eu vivo e vocês viverão. Quando vier o Espírito da verdade, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem pode convencer o homem como eu vivia naquela velha vida? Aquela velha vida não diz respeito apenas ao homem pecador. Também diz, mas eu já tinha saído dos pecados, mas eu estava preso numa armadilha. Diz respeito à armadilha, à seita, a farisaísmo. Ser fariseu é o mesmo que ser preso. Fariseu apenas condena as pessoas. Era o que eu era, é tudo que eu aprendi, tudo que eu fui. Eu disse outro dia, quanto mal eu causei. O que tem de gente que não gosta de mim. O quanto mal a mensagem me fez. Quanto mal, gente. Quanta coisa ruim me fez viver, semear, praticar, falar. Quanta maldade eu fiz. Mas porque estava cego. Mas agora andemos nós em novidade de vida. Verso 5 diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Significa que o homem velho morreu. Sim, o homem velho morreu. Para que o corpo do pecado seja desfeito. A língua é pecado, o pecado dominava na língua. Seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Glória a Deus.
eu disse que eu não ia manter as palavras muito em cima de pecado, não. Se eu for falar a maldade, as palavras agressivas que eu também usei e usam contra mim também, é o espírito da coisa. Ali tem o espírito da coisa ruim. Todas as famílias ali estão divididas. Todas as famílias. As famílias ali não têm paz. Não tem paz. As mulheres ali não têm paz. O pastor não tem paz. Porque está com medo de perder as ovelhas. Está morrendo de medo de que as ovelhas descubram a verdade. Está tremendo. De medo. Condenando as pessoas. Dizendo assim, que as pessoas que estão falando isso, lança palavra negativa nas pessoas ao invés de examinar o assunto. Continua escondendo no erro. E aquelas pessoas, coitadas delas, como ovelha que não tem pastor, eu choro por aquelas pessoas, boas pessoas, enganadas. E eu, pela graça de Deus, eu posso dizer, eu dou tanta glória a Deus, tanto, quanto eu viver, porque verdadeiramente Ele me libertou. Verdadeiramente Ele me libertou. Nos libertou. O Filho nos libertou. Então somos livres. Agora eu disse que eu iria para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, eu quero começar lendo do verso 20 até o verso 30 por aí. Eu vou ler verso a verso. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Assim como Paulo, ele diz do homem mau, ele diz dos gentios que andam na vaidade, ele diz da ignorância que há neles, pela dureza do coração deles também, porque quando fica sabendo, não procura examinar, porque tem coração duro. O coração deles são duros. E diz que eles, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Impureza eles cometem nas suas adorações, nos cultos. Quando louva a um homem, quando canta a um homem, quadro do homem todo lado na parede, quadro do homem, pintura de Jesus, que nem é Jesus. Jesus é Espírito que está em nós, não é pintura, está nas literaturas, está nas capas dos livros, está nas capas das Bíblias deles, dos inários deles, foto de homem. Porque o coração é duro para cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Mas não se ouve Cristo, ouve o fulano. Mas, irmão, se é que o tendes ouvido, para ouvir o Senhor Jesus, desliga dessas coisas. Gente do Brasil, se é que o tendes ouvido e neles somente fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Em Jesus está a verdade, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano. Sim, não tem mais o que prender ali. Foi desfeito tudo o que estava encoberto. Ninguém vai esconder.
Meu Deus, os que querem esconder estão se corrompendo. O que acham disso? E vos renoveis no Espírito, para nós renovar. Ó, renovar é mudança, é vida nova, é fé nova, é hinos novo, é ler a Bíblia, é parar de ler livreto, é vida nova. E vos renoveis no Espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado. Um novo homem é criado. Aleluia! Um novo homem é criado. Aqui é criado um novo homem, segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Aleluia! Pelo que, verso 25, deixai a mentira. Deixai a mentira. Eu poderia dizer muita coisa nisso aqui. E vir a verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a vida. Por que se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu tenho que aceitar o irmão tal? O irmão tal é o caminho, é a verdade, é a vida? Não é, porque o caminho dele pereceu. As palavras dele caíram por terra. E ele plagiou os outros. E aí? E 50% das profecias não se cumpriram. E aí? Pelo que deixar é mentira. Gente, diga, eu deixei. Eu servi, eu fui honesto lá. Eu fui também. Mas deixei a mentira. E falar é a verdade. Agora fala o quê? A verdade. Eu vi quando o pastor, quando tinha saído do branismo, primeiro que nós, que eu, na época que eu saí, ele já tinha saído. Mas eu não sabia. Porque para mim veio pela Bíblia, somente pela Bíblia. Aqui mesmo, um domingo à noite, veio Eclesiastes 12. Eu não canso de dizer isso a vocês. E esse pastor, ele era ligado a Goiânia naquela época, companheirismo de lá. E quando esse pastor Heloísio saiu, agora lá do estado da Bahia, então o pastor Júnior entrevistou ele, fez uma entrevista, igual fez comigo também, igual fez com o pastor Damião também, graças a Deus que saiu. Aleluia. Então, agora, vai dizer o quê? Vai dizer a verdade. E quando aquele pastor da Bahia falava, eu estava assistindo naquela noite, deitado lá em casa, um pedaço. Aí, o pastor disse, hoje eles lá, os líderes, sabem tudo isso. Sabe que o livro do selo foi copiado desse livro aqui. Sabe que as eras foi copiado disso aqui. Os líderes que sabem que o Futuro Lar foi copiado disso aqui, eles não querem que ninguém fale isso. Nem querem conversar sobre isso. Porque senão vai vazar. Vai vazar para as pessoas. Mas onde fica falar é a verdade? Onde que fica agora? Aí, resumindo, esse pastor terminou assim. Mas uma coisa que eu vejo é, apesar da maioria lá não falarem a verdade, o que não podemos deixar acontecer é os poucos que sabem a verdade ficar quieto. Os poucos que sabem a verdade precisa falar. Sim, eu aceitei na hora. Olha, aquilo mexeu comigo dentro de mim. Eles estão escondendo, eles estão num erro. Mas eu vejo que é um erro tão grande quanto o deles, se os poucos que já sabem agora não alertar os que não sabem. E isso inclui a mim. Isso inclui a mim. E eu não vou me furtar desta responsabilidade diante de Deus. Eu não vou. Porque se de graça eu recebi, de graça eu devo dar.
também para quem quiser saber a verdade. Conheça ela, João 8,32, e ela mesma te libertará. Jesus é a verdade. Vamos continuar. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Eu preciso falar com o meu irmão sobre isso. Eu preciso, meu irmão que é de lá, eu preciso falar, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Está vendo? Aumentou minha responsabilidade agora. Agora, é o que eu digo sempre, eu não poderia ir lá no estado de São Paulo, eu não poderia ir em Minas, eu não posso, mas olha aqui, pela rede social eu posso. Alguém entrou lá essa semana no meu canal, uma irmã, fiquei muito feliz, ela diz, graças a Deus, pastor, as escamas também caíram dos meus olhos, e eu fui liberta da seita. Aleluia! As escamas caíram dos meus olhos, e eu fui liberta também, irmão. Como eu fico feliz quando eu escuto isso. Na hora eu lembro que eu não estou só, tem muitos aí. Não vamos ficar quietos não. Olha aqui, pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não dar lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Que roubava, né? Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Vai trabalhar, que daí não precisa roubar. Para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra boa é sempre a verdade. A verdade sempre é boa, a não ser que querem a mentira. Aí a verdade se torna ruim. A verdade é ruim quando quer permanecer na mentira. Aí a verdade machuca. Se você está do lado da verdade, você vai se importar muito que ela machuca? Ué, os que querem viver em Cristo sofrerão. Pensa que a fé é barata? A fé é cara para se viver. Não estou falando de dinheiro, porque hoje nos dias que estamos vivendo, está assim, está muito caro para ser crente. Está um desânimo para ser crente, tudo é difícil para ser crente. Gente do céu, se fôssemos ricos, era outra desculpa. É porque tem que cuidar dos empregados. É porque tem que cuidar da fazenda. É porque tem que cuidar das ações. Cada um com sua desculpa. O pobre com a desculpa do pobre, o rico com a desculpa do rico, e o analfabeto com a desculpa do analfabeto. Mas quando Deus chama e o homem se decide em se pôr por Jesus Cristo, pode entrar, precioso irmão. Quando o homem se decide por Jesus Cristo, nada impede ele, não. Já não precisa mais de desculpa, porque ele decidiu pagar um preço, e o preço que ele paga é a sua própria vida. Viver uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo envolve sentimentos. Uma vida com Cristo, às vezes, machuca o próximo, machuca o outro. Uma certa vez, Pedro disse, depois que ele foi açoitado, que bateram nele em Jerusalém, e aí quando pegaram pela segunda vez, disseram, já avisamos que não devia mais falar nesse nome nas ruas de Jerusalém.
Pedro diz: importa obedecer a Deus e não aos homens. Eu dou honra à autoridade. Devemos dar honra à autoridade, desde que a autoridade não me tire do caminho do Senhor. Quando eu tenho que escolher entre a autoridade e Cristo, logicamente é Cristo em primeiro lugar. É assim que é ser cristão. Por causa disso, Hebreus 11 dá um grande relato. Muitos foram torturados, outros cerrados vivos, outros o mundo não era digno deles, errantes pelos caminhos dos quais o mundo não era digno. Todos estes, para alcançar um testemunho, hoje está esperando de nós, que nossas vidas também representem a fé deles. Não uma fé fabricada, mas uma fé verdadeira, da semente verdadeira em Cristo. Se somos a semente do sangue dos irmãos que morreram cantando, quando enfrentava a fúria dos animais, da oposição. Hoje talvez nossa oposição é a própria família. Sim, aí você perde a força. Não vou contra a minha família, não vou contra isso, não vou contra aquilo. Deixa. As coisas vão acontecendo. As coisas ruins vão se avolumando. A mentira cresce. A família desanda. Porque você não sustentou a verdade. Não sustentou, precisa sustentar. E não, verso 30. Quer dizer, vamos repetir o 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. Toda a amargura aí dentro, ira, cólera e blasfêmia, gritaria e toda a malícia seja tirada de entre vós. Aleluia. Antes, sede uns para com os outros benignos. Benignos uns para com os outros. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa característica do cristão. Se pôr pela verdade. Mas e quando a verdade se machuca? Aqui disse: sede uns para com os outros benignos. E quando eu tenho que ser benigno para defender a mentira? Eu não posso ser bom para defender a mentira. Porque daí a verdade vai contra a mentira. Aí você deixa de ser benigno. Mas você não vai fazer violência. Você vai se pôr pela verdade. E nesse que você se põe pela verdade, aquele outro se ira contra você. Se ira contra você. Mas você se pôs não pela sua verdade, mas pela verdade da palavra de Deus. E Deus então vê o seu testemunho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai se equilibrando. O viver essa vida nesse mundão é saber viver sem negar a verdade.
Jesus Cristo, Hebreus 13:8 diz, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que era mentira ontem, continua sendo mentira hoje. O que era errado ontem, continua sendo errado hoje. O que era pecado, continua sendo pecado. Põe-se ao lado de Cristo e você vai ver a oposição chegar. Põe-se ao lado de Cristo e você vai ver. Ah, mas você saiba de uma coisa. O Senhor Jesus Cristo estará com você para honrar a sua fé. Porque a sua decisão não foi por nada, mas foi somente por Jesus Cristo. Você é dele, para ele, para louvor da glória dele, somente. Aleluia. É assim, essa é a vida que eu vivo, irmão Valdivino. Essa é a vida que eu levo, sem tirar nem para a esquerda, nem para a direita, mas eu digo sempre, olhando sempre para Jesus, só para Jesus. E Jesus, eu digo sempre, não está camuflado no homem tal. Porque o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, mas que habita convosco, disse Jesus, ele não batizou um homem só numa lavada só, numa sentada só, em Pentecostes, ele batizou 120. E ele continua batizando. A mim, a você. O mesmo Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas e nos guia em toda a verdade, batiza o pastor como batiza o homem mais simples dali. Então a nossa adoração não está em um homem, está no Senhor Jesus Cristo. Agora, nós defendemos e respeitamos as autoridades superiores. Desde que as autoridades superiores não nos afastem do reino de Deus. Daniel, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, disseram ao rei. E o rei os amava. O rei disse, se não dobrarem perante a minha imagem, não tem outro jeito, infelizmente. É a fornalha mesmo. Eles disseram, ó rei, nós não dobraremos perante a sua imagem. Quando o mundo vem, Satanás vem, a oposição vem, as coisas vêm para te fazer chantagem. Lembre disso, você diz, não. Nada tira a minha fé do Senhor. Nada. Paulo chega a dizer, nem a morte, nem a fome, nada nos separa do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa. Então, chegou a hora que a fornalha precisou ser aquecida 7 vezes mais. E eles foram lançados dentro da fornalha. Por quê? Porque foram lançados. Porque obedeceram ao Deus vivo. O hebreu não se dobra a outro Deus estranho. Só um único Deus para o hebreu. E quando eles olharam, o rei olhou, não era mais 3, era 4. Um tinha semelhança do Filho de Deus, caminhava com ele dentro da fornalha. Talvez o cristão de hoje, para provar que Deus ainda é Deus, Deus permite ele ser lançado na fornalha. O cristão de hoje. Você diz, por que Deus não livrou Daniel da boca do leão? Sim, ele livrou. Ele não livrou da cova. Para Deus mostrar que ele tinha poder para fechar a boca do leão, precisou jogar Daniel lá. Para Deus mostrar que ele te cura, precisa vir doença. Para Deus mostrar que ele tem poder para abrir cadeia, tu precisa ir preso. Está vendo? Para Deus mostrar que ele apagava o calor do fogo,
Precisou Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançados na fornalha. Eles poderiam orar: Senhor, livra nós, não deixa nós ser jogados. Não, Senhor, joga. Estou aqui para cumprir o teu desejo. E Deus deixa jogar. Lá dentro é que Deus vai te livrar. Assim é o cristão de hoje. Nossa fé tem que ser provada. Nossa fé tem que ser testada. E os testes que nós tivemos aí, nesses anos todos, foram testes talvez pequenos ainda. Pode vir teste maior. E Deus quer que nós cresçamos cada dia na fé, para sermos verdadeiramente a imagem dele, a imagem de Cristo. Ele está em você, ele está no seu povo, ele está em nós. Lá em João diz, capítulo 14, a partir de agora, Jesus diz: o mundo não me verá mais. Nossa, o mundo nunca mais vai... Não. Mas vós me vereis. Ele diz: o mundo não, mas vocês me verão. Mas por quê? 14:26 de João. Porque eu sou espírito e o mundo não me pode ver, porque eu sou espírito da verdade, que o mundo não pode ver. Mas eu habito convosco e em vós, e eu vivo, e vós vivereis. Então, onde está Cristo? Onde está Cristo? No Velho Testamento, era um Deus que estava longe das pessoas. Precisava um profeta para trazer notícias de Deus. Quando Jesus Cristo nasceu, já não era mais um Deus longe de nós. Não, agora era Deus conosco. Porque eles empurravam ele de um lado para o outro. Mas quando ele morre, e diz aos discípulos em Lucas 24, vão para Jerusalém, vão lá, fiquem esperando a promessa do Pai. Então vai se cumprir a promessa de meu Pai, e vocês ser-me-ão testemunha minha, tanto em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, e até aos confins da terra. E ficaram em Jerusalém, aqueles todos, 120. Ali estava Pedro, ali estava João, os apóstolos todos. E veio um vento impetuoso e batizou Pedro. Não batizou só Pedro, não. É o que eu estou dizendo. Não batizou só o pastor, não. Desceu sobre os 120. Puxa, Deus veio morar nos 120. Antes era um Deus lá longe, depois era Deus conosco. A mulher samaritana tocava ali, a multidão espremia ele, e todos tocavam. Hoje não, ninguém toca, só toca nele pela fé. Se não tiver fé, é impossível agradar a ele. Antes, sem fé mesmo, empurrava ele de um lado para o outro. Mas quando uma mulher tocou com fé nele, ele diz: alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Agora, ele saiu daquele corpo e veio, faz 2000 anos, em Espírito Santo. Ele disse: vou e volto para vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei outra vez. E lá naquele dia ele voltou e batizou todos eles. E saíram pelas ruas de Jerusalém. E as autoridades falaram: parem com isso, povo. Vocês estão todos embriagados. Não estavam embriagados. Era o Espírito Santo deles. É isso que precisamos? É somente isso o que precisamos. Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos. Era essa as minhas palavras nesta noite. Cresça para templo santo no Senhor. Cresça para templo. Como se cresce? Lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando, amando uns aos outros. Quem dá o crescimento? O Espírito Santo. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Você planta uma semente, logo você fica esperando em Deus para mandar a chuva. E a chuva é o Espírito Santo que foi derramado. Se você abrir o coração, é derramado em você. E aí você se torna também um atalaia de Cristo.
Aquele mesmo Espírito Santo que batizou o cabeça, batizou o faxineiro, batizou a mulher simples, batizou o servente. Todos de uma só língua, dividiu na cabeça de cada um. No reino de Deus somos todos irmãos, no mesmo nível. No mesmo nível. O Espírito Santo é o nosso ensinador. O Senhor é o nosso Deus que está em nós, morando em nós. E nós amamos uns aos outros de todo o nosso coração. Vamos se pôr de pé. Deus abençoe o irmão Valdivino, que chegou já um pouco tarde. Volte domingo que vem, tá, precioso irmão? Vem, que tem os cânticos também, tem a oração de joelho aqui também, e será uma bênção. Vamos então orar. Pai da glória, eu te agradeço, Senhor, por estas pequenas palavras. Nós aqui, meu Deus, esse povo simples, pouquinho, mas o Senhor é grande, a seara é grande. Oh, meu Deus, eu te agradeço por esta gravação e amanhã será enviada para o YouTube. Possa muitos ouvir e se edificar, meu Deus, e crescer no conhecimento de Jesus. Abençoe esse irmão que chegou. Abençoe nós aqui, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.